Manejo de Pratylencos braquiurus na cultura do algodão. A espécie Pratylencos braquiurus é conhecida como nematóide das lesões radiculares. Esse nematóide tem ampla gama de hospedeiros, inclusive plantas daninhas. Ele tem uma maior ocorrência em solos de textura média. Ele destrói o sistema radicular das plantas, provocando sintomas como podridão e necrose, e diminuindo também o número de radicelas. As plantas afetadas também podem apresentar clorose e murchamento. A nossa área analisada foi a Fazenda São Francisco, localizada em Pântano de Santa Cruz, na cidade de Coromandel. Ela fica a 928 metros de altitude. A cultivar plantada no local é a BRS 293 da Embrapa. O plantio ocorreu em novembro de 2021. Aqui a gente pode perceber que foram escolhidos 5 talhões para realizar a amostragem. Os sintomas que foram diagnosticados foram encontrados em 3 talhões, no talhão 1, no talhão 3 e no talhão 4. A área total da lavoura é de 52 hectares, tendo os talhões infectados 15 hectares, 8 hectares simultaneamente. A plantação ela foi feita com espaçamento de 0,90 por 0,76. E os sintomas que estavam visíveis eram a diminuição do porte das plantas e uma menor quantidade de raízes, como pode ser analisado na imagem. A amostragem ela foi realizada durante o florescimento da cultura, porque nessa fase as plantas elas estão em pleno desenvolvimento. Então, assim, os nematóides eles podem ser encontrados em elevados níveis populacionais nas raízes e no solo. No final da fase reprodutiva, as raízes das plantas elas entram em senescência, então a população dos nematóides diminui. Para a coleta, foi utilizado balde, enxada, pá, tesoura de poda, sacos plásticos devidamente identificados e caixa térmica. Para a coleta das amostras, foi feita uma caminhada em zigue-zague pela área. A coleta foi feita na linha de plantio com uma profundidade de 25 centímetros. Nas áreas que suspeitavam que era ocorrência de nematóide reniforme, a profundidade da amostragem foi feita de 20 a 40 centímetros. O material coletado, ele continha raízes finas da cultura. E o solo, ele foi coletado próximo ao sistema radicular da planta. Foram feitas amostras de 20 pontos a cada 10 hectares. As subamostras elas foram homogeneizadas em um balde e formando uma amostra composta. Essa amostra composta, ela tinha 500 gramas de solo e 50 gramas de raiz por área amostrada. Elas foram armazenadas em sacos plásticos identificados com a ficha da coleta e elas foram acondicionadas tanto as raízes e o solo no mesmo saco plástico. Na ficha de identificação continha o número da amostra, a cultivar plantada, quais os sintomas, o tipo do solo, qual foi o sistema de plantio utilizado, a data da semeadura, o local e a data da coleta. Essas amostras depois foram transportadas para o laboratório em caixas térmicas para melhor conservar o material. No laboratório foi realizada a extração de isolamento dos nematóides presentes na amostra. E após esse processo, os nematóides foram identificados e quantificados. No laudo aqui, pode-se observar que houve a ocorrência apenas do nematóide Pratylencos braquiurus e o nível de infestação dele na cultura foi alto.
A análise nematológica ela tem como objetivo quantificar a população dos nematóides e também identificar se há alguma espécie parasita na área. A avaliação ela é feita somente no laboratório. E o eficiente manejo dos nematóides ele está diretamente relacionado a essa análise, porque a partir dessa análise é possível ter o conhecimento das espécies presentes na área, seu nível populacional e assim pode estabelecer estratégias de controle. E é fundamental também conhecer o histórico da área. Então, na área que a gente realizou a análise nematológica, a espécie presente foi o Pratylenco brachyurus. Os talhões infectados, como dito anteriormente, foram 1, 3 e 5. Foram analisados também os tratos culturais utilizados na área, os sintomas diagnosticados, qual foi a queda da produtividade naquela área e como estavam as condições das plantas, quais eram as condições delas em campo e quais os recursos financeiros que aquele produtor utilizava naquela área. Atualmente, existem várias alternativas de manejo que podem ser empregadas para a diminuição das populações de nematóides. A primeira e uma das mais importantes é o manejo preventivo, que consiste em evitar a disseminação dos nematóides na área. E toda essa disseminação ela pode ocorrer através do transporte de partículas de solo, seja por erosão, transporte de máquinas ou equipamentos, ou por outro veículo que carregue solo. Então, nesse manejo preventivo, é indicado evitar a disseminação de nematóides em talhões não infestados, recomendado fazer a limpeza de maquinário toda vez que ele for utilizado em outra área, saber qual é a origem da água utilizada na irrigação, utilizar curvas de nível, evitar o plantio em áreas que já tenham diagnóstico de infestação e usar mudas ou sementes já tratadas. Já no manejo cultural, é indicado usar uma prática cultural de grande importância que é o alcave, que ele consiste em manter o terreno limpo, sem a presença de culturas ou plantas daninhas. Nessa situação, o solo ele permanece sem vegetação, com práticas de capinas manuais, arações, gradagens periódicas e com empregos de herbicidas temporariamente em associação. Também é indicado a utilização de plantas antagonistas, como a crotalária, que ela... No manejo cultural, é indicada a utilização de uma prática cultural de grande importância que é o alcave, que consiste em manter o terreno limpo, sem a presença de culturas ou plantas daninhas. Nessa situação, o solo permanece sem vegetação, com práticas de capinas manuais, arações, gradagens periódicas e com emprego de herbicidas temporariamente em associação. Também é indicado o uso de plantas antagonistas, que são plantas capazes de impedir o desenvolvimento de algumas espécies de nematóides por meio de inibição, repelência ou liberação de substâncias tóxicas. Essas plantas elas têm mostrado resultados expressivos na redução de populações de nematóides em diferentes culturas. Uma das plantas antagonistas conhecidas é a crotalária. Também é indicado o uso de plantas resistentes e é indicado também realizar a rotação de culturas, que é uma das práticas mais importantes e efetivas na redução do patógeno do solo, e uma propriedade, inclusive, dos nematóides. O controle biológico de nematóides ele tem crescido no Brasil e, atualmente, produtos à base de fungos e bactérias com ação nematicida têm sido registrados e, com isso, temos mais opções disponíveis para o manejo dos nematóides, principalmente porque os produtos biológicos eles são registrados para o alvo, então isso possibilita o uso dos mesmos em qualquer cultura que o alvo ocorra. Na tabela, a gente pode observar alguns produtos que são registrados para as espécies que ocorrem na cultura do algodão.
Atualmente não existe produtos biológicos registrados para rotilencos e helicotilencos. A gente pode observar aqui que para o protilencos, todos os agentes de controle, né, possuem ação sobre ele. No manejo químico, a maioria dos produtos químicos eles são utilizados via tratamento de sementes e, em alguns casos, no suco de plantio. Eles são produtos eficientes com ação mais rápida do que os outros, mas eles contêm algumas restrições quanto à toxicidade e período em que agem no solo. Eles são uma excelente opção, mas eles são perigosos, porque eles podem não ser tão eficientes quanto várias opções conjuntas de outros manejos. Na tabela, a gente pode observar quais são os ingredientes ativos que conseguem atingir o pretilencos, que é a abamectina, o fluopiram, o fluensulfona e o tiodicarb. No controle químico foi indicado o produto Mantis 400WG da CropChain. Ele é do grupo químico das avermectinas. Ele é um acaricida, inseticida e nematicida que age por ação de contato e ingestão em aplicação foliar em algumas culturas, e na cultura do algodão ele é aplicado no suco de plantio sobre as sementes, visando o controle de nematóide nessa cultura. Na cultura do algodão, a dose recomendada por ingrediente ativo é de 500 a 600 por hectare. E a dose do produto comercial é de 1.250 a 1.500 gramas por hectare. Para aplicar na cultura, o produto deve ser aplicado diretamente no suco de plantio, distribuído sobre as sementes e cobrir imediatamente com uma camada de terra. O volume da calda utilizada é de 300 litros por hectare e é recomendado efetuar apenas uma aplicação por ciclo da cultura. O Mantis ele é aplicado através de pulverizadores costais ou tratorizados de barras equipados com bicos de jato plano de uso ampliado, como GRT Jet, e bicos de jato cone ou em cone da série X ou D, como, por exemplo, XRT Jet 80.02. Para o controle biológico, o produto recomendado foi o Biotramo da Agrivale. Ele é um nematicida microbiológico com eficácia comprovada para o controle nas culturas de ocorrência. A dose do produto comercial utilizado para o nematóide das lesões é de 90 a 200 gramas por 100 kg de semente. E a aplicação dele é feita no tratamento das sementes, com uma utilização de calda de 500 ml por 100 kg da semente e é aplicada apenas uma vez. Para o tratamento das sementes, é preferenciável utilizar máquinas específicas para o tratamento das sementes, né? Seguindo as instruções do fabricante, garantindo uma perfeita homogeneização. Após tratadas, as sementes elas devem ser secas à sombra e utilizadas em até 96 horas. Em condições de tratamento industrial das sementes, após o seu tratamento e sua secagem, essas sementes elas podem ser armazenadas por até 20 dias em condições de armazenamento ideal. É recomendado também, né, fazer o acompanhamento das áreas infestadas e sempre ter uma prática de manejo preventivo, tipo manejo de plantas hospedeiras nas entrelinhas, rotação de culturas, destruir plantas improdutivas que já estão afetadas, né? Preferir culturas resistentes através de mudas enxertadas resistentes e fazer aplicação no suco de plantio e fazer uma renovação da lavoura, tipo um pré-plantio com rotação de culturas não hospedeiras.